Bom dia, meus semeadores da boa sorte. Consegui entrar. Gente, teve tanta coisa que aconteceu antes de eu abrir essa live. Eu tô falando pra vocês que eu falei pra vocês, né, que eu tô com tratamento, fazendo tratamento pra endometriose e ela me dá muita tontura. Então até tontura hoje cedo eu tive. Então eu tava esperando essa tontura passar. E estamos aqui em mais um domingão para poder passar para vocês, nesse domingo de hoje, 7 estratégias inusitadas de como ligar o foda-se e viver uma vida muito melhor. Jean, bom dia! Então hoje eu vou estar passando para vocês essas 7 estratégias com base nesse livro, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, de Mark Manson, eu acho que é assim que se pronuncia. E essas 7 estratégias inusitadas que eu vou passar aqui para vocês hoje, ela tem esse objetivo de fazer com que vocês realmente tenham uma vida melhor, sabe? Com que vocês, esse desenvolvimento que eu sempre venho falar aqui para vocês, nada mais é do que tirar camadas, tirar crenças, tirar paradigmas que foram colocados na vida de vocês e que vocês acreditam que fazem parte da vida de vocês, mas não faz quando você busca esse autoconhecimento. Lorena, bom dia! Então esse é o meu objetivo com essas lives, é o meu objetivo com as mentorias. Ontem mesmo eu escrevi isso, né, que o meu propósito de vida é esse, principalmente depois da leitura do livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Você tem uma clareza assim que só Deus vai poder te trazer uma clareza a respeito do seu propósito de vida aqui na Terra. E no meu caso, o meu propósito de vida é isso, tirar a maior parte possível de pessoas da alienação, essa alienação que eu digo mental, essa escravidão mental. Eu esqueci o nome da pessoa que livrou uma grande parte de escravos, onde ela dizia que ela libertou 1000 escravos, mas ela poderia ter libertado muito mais se eles soubessem que eram escravos. Então eu tô nessa segunda parte aí, sabe, de fazer com que vocês identifiquem que tipo de escravidão, que tipo de cadeia mental, que tipo de alienação é que vocês estão vivendo, que tipo de crença, de paradigma vocês aceitam na vida de vocês como se fosse uma verdade, mas que quando você vai procurar mesmo a origem desse paradigma, dessa crença que você leva como vida, como verdade, você descobre que na verdade é um sofisma. O que é um sofisma? É uma verdade, é uma mentira travestida de verdade. Na verdade, foi repetida uma fala por tantas vezes para você e de pessoas que tinham algum tipo de autoridade sobre a sua vida, que você acreditou que aquilo ali realmente era uma verdade que você levaria para a sua vida. Então, esse é o meu objetivo aqui na Terra, esse é o meu propósito de vida aqui na Terra, é tirar desmistificar, na verdade, né, essas crenças, esses paradigmas e fazer com que vocês encontrem a verdadeira essência de vocês. Eu não sei se é cartorário, bom dia! Acho que é isso, né? Do futuro cartorário, é isso mesmo. Então, hoje nós iremos aprender. Eu esqueci minha água. Aprender essas 7 maneiras, 7 estratégias inusitadas de como você liga o foda-se para poder ter uma vida melhor. E a primeira estratégia é o desapego seletivo. Tudo isso, como eu falei, com base nesse livro aqui, tá? O desapego seletivo, ela é a arte de não se importar com o que é irrelevante. O que Manson fala nesse livro? A felicidade, ela não é evitar... Eu vou estar lendo aqui, tá, gente? Porque eu fiz um cronogramazinho para poder seguir e repassar para vocês as principais informações. Pati, bom dia! Então, Manson fala no livro dele: a felicidade não é evitar problemas, mas encontrar problemas que você gosta de resolver. Então, pare de se importar com o que não agrega valor aos seus valores centrais. Bom dia, Isabela. Bom dia, futuro cartorário. Então, a primeira estratégia que você tem que levar para a sua vida, né, que realmente vai fazer com que você tenha maior qualidade de vida é essa, o desapego seletivo. O que eu gosto de fazer? Pegar aquilo dali que você gosta de fazer e fazer com o melhor das suas forças, com o melhor que você tem para poder fazer nas condições que você tem atualmente, que é o que nós lemos na semana passada, lá em Eclesiastes
capítulo 9, salvo engano, versículo 10, né? Que tudo que vier à tua mão para fazer, faze com o melhor das tuas forças. Porque para a sepultura, que é o lugar onde você vai, não há mais planos, não há mais objetivos, não há mais sonhos, não há planejamento, não há o que ser feito. Então, se for para poder fazer algo, que você faça aqui e ainda em vida. Luana, bom dia! A segunda estratégia inusitada para que você consiga ligar o foda-se na sua vida e viver uma vida melhor é o abraço da dor. O caminho, esse é o caminho inevitável para o seu crescimento. E Manson fala o seguinte: a vida, ela é cheia de sofrimento. Aliás, está escrito na Bíblia, né? No mundo tereis aflições. Então, se tem uma coisa que a gente tem certeza, é que a gente vai passar por aflição. Negá-lo ou evitá-lo só intensifica esse problema. Aceitar a dor como parte do processo é o que nos permite crescer e encontrar significado. Bruno, bom dia! Então, aqui ele fala para você abraçar a dor. Na verdade, gente, o propósito de vida, eu venho falando isso para vocês, ele está intrinsecamente ligado à sua maior dor, o seu maior problema, ao seu maior problema. Por quê? Porque quando você consegue resolver aquele problema, ou quando você consegue superar aquela dor, é quando você encontra um propósito de vida que é o quê? Ajudar o próximo para que ele não precise passar pelo mesmo caminho que você passou, sofrer as mesmas coisas que você sofreu, ou pelo menos na mesma quantidade de tempo, né, que você sofreu, minimizando a dor do próximo, sabe? Ou pelo menos diminuindo o caminho que ele passaria. E esse também é o propósito da mentoria, sabe? Então eu passei por coisas assim que eu não quero que o meu próximo passe. Erros que eu cometi no meu passado, que eu creio e eu acredito muito nisso, que a gente não precisa errar para poder aprender. Eu posso aprender com o erro de outra pessoa. Então esse é o meu propósito. Se naquilo que eu errei, se naquilo que eu falei, eu posso contribuir com a evolução do meu próximo, é isso que eu vou fazer na minha vida. E assim também é na sua vida. Então aproveite aquela sua dor. Pode ser na área financeira, pode ser na área matrimonial, pode ser na área profissional. Então, aquilo que lhe causa maior dor, ou um problema que você passou por muito tempo para poder conseguir resolver, você pode verificar que tem total ligação com o propósito que Deus tem na sua vida aqui na Terra. E geralmente você tem um talento nato para poder conseguir resolver esses problemas depois que você sai, né, daquela situação. Então você resolve com muito mais facilidade esse tipo de problema. E ele vai estar ligado ao seu propósito de vida. Então não reclame da dor, não reclame dos problemas. Muito pelo contrário, ressignifique isso que tem acontecido e encontre uma forma de fazer com que isso se torne um propósito para poder auxiliar outras pessoas a não sofrerem do mesmo tanto que você sofreu, ou pelo menos pela mesma quantidade de tempo, né, que você teve que sofrer para poder passar e superar, né, essa situação. A terceira forma inusitada, meu cabelo é uma benção. Terceira forma inusitada, estratégia inusitada para que você consiga ligar o foda-se e ter uma vida melhor é a responsabilidade radical. O autor fala que você é o arquiteto da sua realidade. Ele diz assim no livro: você não pode ser culpado por tudo o que acontece com você, mas você é 100% responsável por como você reage àquilo que fizeram com você. Cristina, bom dia! Saudade de você, Cris. Assumir a responsabilidade é o primeiro passo para o poder pessoal. Então, quando você compreende isso, que é você quem arquiteta a sua vida e que você tem domínio sobre a sua reação, a ação dos outros a gente nem mesmo influencia, né? Porque a gente não sabe por qual problema aquela pessoa está passando, a gente não sabe que nível de cortisol ela está vivendo, a gente não sabe a situação financeira dela. Aí, às vezes, essa pessoa vem descontar na gente aquilo que ela está passando, a experiência que ela está vivenciando. Então, isso eu não tenho nenhum tipo de influência em como aquela pessoa vai agir comigo. Mas Manson no livro Mark Manson, ele fala no livro que você é 100% responsável a como reage a essa situação. Então, na minha vida eu aprendi muito isso, sabe? Que, na verdade, o que importa no final das contas não é o que acontece com você, mas sim o que você faz com aquilo que já aconteceu ou que está acontecendo com você.
Então, que você saiba dominar, ter domínio próprio, que é o fruto do Espírito, né, que está lá em Gálatas 5, dominar a sua reação, não ser, ou na verdade não ser reativo, sabe? Tem um termo agora que fala sobre inteligência. Tem a inteligência emocional, inteligência intelectual, inteligência espiritual, né? E esse termo que eu vou utilizar para vocês, que é o metacognição, ele está intrinsecamente ligado à inteligência emocional, que é você pensar sobre os seus pensamentos. Por que você está pensando sobre isso? Quando você começa a pensar sobre os seus pensamentos, até o reagir, até a reação, você consegue dominar. Então, que você consiga chegar nesse nível de maturidade emocional para poder pensar sobre as suas reações. E, na maioria das vezes, gente, vocês vão perceber que você não precisa reagir. Por quê? Porque tem a ver com o outro, com o que ele está passando, os problemas que ele está vivenciando, ou as experiências que ele teve lá no passado, a criança interior dele que ele ainda não curou. Mas, bom dia! E não tem a ver com você. Então, daí a importância de você não reagir, porque na questão de ação, do que o outro vai fazer para você, você não tem nenhuma influência, nem ao menos influência, né? Você não pode dominar. Mas você tem total controle, 100% de controle em como vai reagir a essas ações. Quarta estratégia inusitada para você ligar o foda-se e viver uma vida melhor. A incerteza como bússola, navegando na dúvida com propósito. O autor fala no livro que a certeza ela é uma ilusão perigosa. Abraçar a incerteza e a dúvida é um sinal de maturidade e inteligência, permitindo a constante reavaliação de valores e crenças. Então, quando você tem certeza sobre algo na sua vida, isso é extremamente perigoso. Por quê? Porque você vai passar aquela sua certeza para o outro. E tem uma imagem que eu acho muito interessante no Insta, gente, que é um 6 desenhado assim no chão, onde tem pessoas de lados opostos. Então, eu tô aqui desse lado, você tá aí do lado do outro lado da telinha, né? Suponhamos que eu desenhe um 6 no chão. Eu estou convicta de que eu estou enxergando um 6 e eu vou afirmar para vocês que é um 6. Por quê? Porque eu tenho certeza daquilo dali. E você, em contrapartida, como está do lado oposto, o que você está enxergando? Você está enxergando um 9. Por quê? Porque você está tendo uma visão diferente da minha. Então, tome muito cuidado com as certezas que você carrega para a sua vida, que foi o que eu falei logo no início da nossa live, né? Podem ser apenas paradigmas, crenças. O que são paradigmas e crenças? São coisas que você carrega para a sua vida, que vem lá dos seus pais, dos seus avós, dos seus professores, dos pastores, se você for cristão, né? Ou de algum líder religioso, do seu chefe, do seu líder, de alguma pessoa que tem algum tipo de autoridade sobre a sua vida, né? Que é hierarquicamente superior a você. Então, como o nosso cérebro ele não tem filtro para esse tipo de pessoa, tudo aquilo que essa pessoa que a gente tem muito respeito, muito consideração e que está acima da gente, acaba entrando de forma direta no nosso inconsciente ou às vezes fica lá no subconsciente, porque o nosso cérebro é formado pelo consciente, inconsciente e o subconsciente. Então o subconsciente é bem lá embaixo mesmo, para você arrancar essa crença, esse paradigma de lá de baixo, você tem que ter um conhecimento a respeito de si, assim, absurdo, sabe? Para você realmente tirar aquilo dali de você e começar a se questionar de onde é que veio esse paradigma, de onde é que veio essa crença, por que você carrega isso para a sua vida. Então tem que ter uma sabedoria muito grande, e a sabedoria a gente sabe que ela vem de Deus, né? Não é algo que você encontra nos livros, nem em palestras, nem em mentores, você vai realmente direto na fonte. E quando você tem esse tipo de sabedoria que é acessar a mente de Deus, você consegue também acessar o seu subconsciente, não é nem o inconsciente, é o subconsciente, e arrancar de lá essas crenças que te limitam. A pessoa que você vive com o foda-se ligado tem uma vida solitária, tem que ter muita força psicológica, exatamente, e eu sou prova viva disso, viu, por muitas vezes, e eu geralmente eu busco
como eu falei, tomar muito cuidado com as minhas reações e busco focar nas minhas ações, naquilo que eu controlo. Mas, na maioria das vezes, algumas pessoas, elas precisam de um determinado limite, porque você fala uma, fala duas, fala três e de formas diferentes e a pessoa não compreende qual é o seu limite. Então tem um momento que eu limito aquela pessoa e infelizmente é um momento que aquela pessoa ela se afasta de mim. Só que ali eu compreendo que aquela pessoa, na verdade, se ela não consegue entender o meu ponto de vista ou não consegue me respeitar, é porque de fato ela não vai fazer parte da minha vida. Essa live parece que foi feita para mim hoje. Que bom, Luaninha. Espero que você carregue para sua vida, sabe? Porque esse é o meu propósito maior. Que você pegue cada sementinha eu chamo a semente da boa sorte, né? Não é da sorte. E há uma grande diferença entre a sorte e a boa sorte. A sorte, ela depende do acaso. Você não influencia e ela vai chegar em algum momento para você. Você não estava esperando. Já a boa sorte é isso que você está fazendo aqui. Você está tirando a manhã de domingo, do seu domingo de descanso, para poder me ouvir e pegar a sua sementinha da boa sorte de hoje. E com essa sementinha, esse esclarecimento, quando você acessa essa sua mente, a metacognição, quando você aprende sobre a metacognição, que é pensar sobre os seus pensamentos, é quando você de fato vai praticar a boa sorte, que é criar as condições favoráveis para que quando a sorte chegar até você, você consiga ter essa maturidade para poder aproveitar o máximo possível dessa sorte que vai chegar até você. E isso é a boa sorte. A sorte, ela depende do acaso. A boa sorte, ela depende 100% de você, das suas atitudes, das suas ações. É você criando as condições perfeitas para alcançar o seu objetivo. Então, essa foi a nossa quarta estratégia, né? A quinta estratégia para você ligar o foda-se na sua vida e ter uma vida melhor é a morte como conselheira, priorizando o que realmente importa. O autor, aqui no livro, ele fala assim: a consciência da nossa finitude é o que nos dá perspectiva e nos ajuda a priorizar o que realmente importa, ligando o foda-se para o trivial. Então, quando você tem esse pensamento, que aliás é o que, salvo engano, é um salmo de Moisés, porque a gente sabe que a gente acha, né, que todo salmo foi escrito por Davi. Não foi, tem salmos que foram escritos por Moisés. E o Salmo 90, salvo engano, é isso mesmo, está escrito assim, lá no Salmo 90, versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Então, quando ele escreveu isso, ele estava pensando na finitude da vida, que realmente a gente tem um prazo de validade aqui na Terra. Então todo mundo, Deus tem, eu creio nisso, né? Então você pode discordar do que eu penso, mas eu penso que para cada pessoa, Deus tem um propósito determinado desde a fundação dos tempos. É como se fosse um livro que ele escreveu. Não, esse é o livro da Luana, esse é o livro do Bruno, esse é o livro do cartorário, esse é o livro da Joana, esse é o livro da Maria, esse é o livro do João, esse é o livro do José. Então todos nós temos um livro escrito pelo próprio Deus. Só que ele nos dá um livre-arbítrio para que nós possamos escolher se nós iremos seguir o que está escrito nesse livro ou se a gente vai pegar algum atalho e seguir a nossa própria vida. Então esse é o nosso livre-arbítrio, é a escolha. Eu posso escolher seguir exatamente o plano que Deus tem predestinado para mim, ou eu posso seguir o meu próprio plano, que na verdade a gente sabe que no final dá tudo errado, porque a vontade de Deus, aquilo que Ele tem predestinado para nós, é que é bom, perfeito e é agradável. Então quando você tem essa mentalidade, que você pensa, caramba, eu posso viver no máximo, se tiver de acordo com o que está escrito na Bíblia, né? No máximo 70, 80 anos, o que passando disso vai ser enfado, vai ser cansaço. Apesar que eu acredito muito nos 120 anos que Deus delimitou ali para nós, né? Que depois do dilúvio, então teve essa delimitação de tempo, né? 120 anos. Isso é se o homem não for capaz, como ontem também eu escrevi lá nos stories, de já ter construído ou ter encontrado uma forma de fazer com que a gente viva 1000 anos, né? Matusalém viveu 969 anos, então eu acredito muito também nessa possibilidade. Eu acredito que Deus colocou uma sabedoria tão grande, uma inteligência tão grande no ser humano a ponto dele criar esse tipo de coisa também. Mas pensando aqui no que está já acontecendo nos dias de hoje, né? O máximo que as pessoas estão vivendo é o quê? 80, 70, 80, até no máximo ali 90 anos, mas com muito cansaço, muito doente, porque a pessoa não se cuidou, né, quando mais jovem. Então, quando você pensa nessa finitude, que você tem um prazo de validade, você se importa somente com aquilo que realmente é relevante, com aquilo que realmente
vai impactar no seu futuro, aquilo que vai te trazer algum retorno significativo. Então, que você pense nisso. A sua vida, ela tem um prazo de validade aqui na Terra. Você tem um prazo determinado para poder viver aqui. E quando você pensa nessa finitude, é quando você alcança a sabedoria. Que é o que está escrito lá em Salmo 90, né? Ensina-me a contar os meus dias. Ou seja, se eu sei que eu tenho para poder viver no máximo até 80 anos de vida, cara, eu ontem mesmo estava pensando sobre isso. Eu falava assim, caramba, 80 anos de vida é pouco tempo demais. A vida é muito curta para os livros que eu quero ler, para as mentorias que eu quero fazer, para as viagens que eu quero realizar, para o dinheiro que eu quero fazer nessa vida para poder contribuir com o próximo, para os transbordos que eu quero realizar, para as mentorias, para as lives, sabe, que eu quero fazer para poder doar, né, esse tempo de qualidade para vocês e o conhecimento que Deus me deu para poder transbordar na vida de vocês. Então, quando você começa a pensar assim, você descarta de uma forma assim tão natural aquilo que não tem a ver com o seu propósito de vida. E é isso que eu desejo para a vida de vocês. Que quando você começar a contar os seus dias, tanto é que as pessoas elas se assustam quando eu felicito o aniversário das pessoas. Porque eu não falo, nossa, parabéns por mais um ano de vida. Eu aprendi que, na verdade, todas as vezes que você parabenizar alguém que está fechando um novo ciclo na vida dela, na verdade você tem que parabenizar ela por menos um ano de vida. E isso impacta demais. Sabe? Quando eu mando mensagem para as pessoas nos aniversários dela, eu falo assim, nossa, parabéns por menos um ano de vida. Parece ser uma coisa assim meio macabra, né? Mas não é macabra, porque eu quero levar essa pessoa à consciência da finitude dela aqui na Terra. Então, quando eu falo parabéns por menos um ano de vida, essa pessoa começa a raciocinar, caramba, é mesmo, é menos um ano, eu tô avançando para minha morte. Então, ela alcança a sabedoria. Taizinha, bom dia! Então, que você também possa ter a consciência da finitude e descartar aquilo que for desnecessário, aquilo que for irrelevante, aquilo que for insignificante ou que não vai impactar no seu futuro e no futuro daquilo das pessoas, né, que estão à sua volta. A sexta e penúltima estratégia inusitada para você ligar o foda-se e viver uma vida melhor é a ação imperfeita. O movimento é que gera motivação. O autor fala assim no livro: não espere a motivação para agir. A ação é que gera motivação. Faça algo, mesmo que seja pequeno e imperfeito, para iniciar o ciclo de mudança. Bom dia, Taizinha. É uma frase, aliás, que eu levo para todos os meus semeadores da boa sorte do método SBS, né, que é a minha mentoria de 66 dias. Eu desmistifico, ou na verdade eu parafraseio aquela frase que dizem muito, né? Até o feito é melhor do que o perfeito, acho que é uma coisa assim, né? E eu vou além, eu falo para eles, para que eles saiam, né, da inércia e consigam vencer a procrastinação, eu falo, gente, até o mal feito é melhor do que o não feito. Aí eles falam assim, mas como assim, Mísia, é mal feito? É o imperfeito, eu quero alguma coisa no mundo material, no campo físico. Por quê? Porque quando você faz alguma coisa, mesmo que mal feito, mesmo que esteja incompleto, mesmo que para você, na sua visão, esteja imperfeito, vocês compreendem que já há algo no campo material para poder ser melhorado? Então, quando tem algo no campo material para poder ser melhorado, você sabe exatamente onde ir, você identifica onde é que tem que retificar, onde é que tem que melhorar. Agora, quando o perfeito ou feito está só no campo da sua mente, está só na sua mentalidade, está só nos seus pensamentos, você compreende que você não pode regularizar nada, você não pode arrumar nada, consertar nada, não há nada para poder ser retificado. Então é isso que eu quero também da vida de vocês, que vocês levem para a vida de vocês, que até o mal feito é melhor do que o não feito, porque o não feito eu não posso alterar, eu não vou saber o que melhorar. Agora, o mal feito, eu já agi, eu já coloquei em prática, eu já entrei em movimento. Então, quando tem uma ação, essa ação é que vai gerar motivação. E o que eu vejo na maioria das pessoas e o que tem pregado aí nesse mundo é que a motivação ela vem antes da ação. E é o contrário, gente. A neurociência ela comprova isso. A motivação ela vem com movimento. Quando você está em movimento, quando você toma uma atitude, quando você age, é que você
realmente sente aquela motivação. Caramba, eu consegui isso fazendo tão pouco. Imagina se eu fizer isso, imagina se eu fizer aquilo. Rodrigo, bom dia. Então a motivação, ela não vem antes da ação, gente. A motivação, ela vai depois, ela é posterior à sua ação. Então tome uma atitude, ainda que imperfeito, e no meio do caminho você vai saber o que vai consertar, o que tem para poder melhorar, e isso vai gerar uma motivação, gente. E ela, como eu falei, tá ligada, tá explicada pela neurociência, e os neurocientistas comprovam o quê? Por que gera motivação depois que você toma uma ação, e não o contrário? Por que a motivação não vem antes da sua ação? Porque com a ação, e quando você modifica aquilo que você colocou no campo material, quando já há algo feito, ainda que imperfeito, você libera dopamina, serotonina, endorfina, noradrenalina, até ali um pouquinho de cortisol, e o cortisol ele é muito mal falado, mas na verdade o cortisol se canalizado, se direcionado para um momento correto ou para uma situação correta, que é o conhecido como o hormônio do estresse, né? Mas o cortisol, se bem utilizado, você consegue ter resultados exponenciais na sua vida. E é isso que a neurociência comprova, que quando você toma uma atitude, por que isso gera uma motivação na sua vida? Por conta da liberação desses neurotransmissores, conhecido popularmente como hormônios, né? Que são os hormônios da felicidade, o hormônio do bem-estar, os hormônios, né, do bem-estar, o hormônio da atitude, e na verdade nada mais foi do que uma atitude pequena que você tomou, ainda que você considerasse errado ali no início, mas que você se colocou em movimento, e com esse movimento veio a motivação. Então coloque isso na vida de vocês, e é mais uma crença que eu quero que quebre, mais um paradigma que eu quero que vocês retirem da vida de vocês. A motivação, ela vem depois da ação, e não o contrário, tá bom? E a última estratégia inusitada para você ligar o foda-se e viver uma vida melhor é o legado do foda-se, deixando um impacto significativo. O autor fala assim, ó, aqui no livro: no final das contas, o que você escolheu se importar e o impacto que isso teve é o seu legado. Ligar o foda-se para as expectativas alheias e focar em sua contribuição única. Então, quando você liga o foda-se, que é realmente deixar de se importar com aquilo que é insignificante, com aquilo que é irrelevante, é quando você sabe que a partir dali você tem uma contribuição única. É um talento seu, é um dom que Deus lhe colocou, é nato. Sabe, assim, quando Deus pensou em você lá na fundação dos tempos, ele falou bem assim: eu vou colocar isso daqui, uma pitadinha disso daqui na mísia, mas pra Luana eu vou colocar isso daqui, pra Thaís eu vou colocar isso daqui, pro Rodrigo eu vou colocar esse dom aqui, esse talento aqui, Elisângela, bom dia, pra Elisângela eu vou colocar esse talento aqui. Então, pra cada um, Deus entregou um talento diferente, um dom diferente. Então, ligue o foda-se para aquilo que não tem a ver com o seu propósito de vida aqui nessa terra. Que você aprenda a se desapegar de pessoas, de coisas, de ambientes que não tem a ver com o seu futuro, com o seu propósito de vida aqui na terra. E quando você tem essa clareza, sabe, do que você veio fazer nessa terra, isso fica tão fácil, sabe? Fica tão simples de você abandonar pessoas que, na verdade, elas estão te atrapalhando. Eu digo que a vida é como se fosse uma plataforma. Então, temos diversas, na verdade, plataformas, né? Então, é como se tivesse uma plataforma aqui e outra plataforma aqui. Na maioria das vezes, gente, essa plataforma aqui inferior é quando você começa a sua vida. Você está ali no seu seio familiar, tem seus irmãos, os seus pais, seus parentes em geral, né? Só que há uma outra plataforma, que é a plataforma aqui superior, onde estão seus mentores, onde estão pessoas que você admira demais e já alcançaram o sucesso que você almeja na sua vida. Só que pense aqui comigo, você acha mesmo que a pessoa que está aqui nessa plataforma inferior, ela nasceu com você, ela tem os mesmos pais que você, conviveu no mesmo ambiente que você, viveu na mesma cidade que você, então tá tudo igual. Beleza, até você pensar em subir de nível, até você querer sair daqui, ó, e ir para aqui para a plataforma superior. Ah, mas quando você pensa nisso, quando você fala assim, não, eu vou subir de nível, vou começar a ler mais livros, eu vou começar a fazer mais, participar de mais palestras, eu vou contratar um mentor para poder me auxiliar. Quando você começa a pensar como essas pessoas que já estão no lugar onde você está, essas pessoas que estão aqui embaixo, na plataforma inferior, elas vão fazer de
de tudo para poder te puxar para a plataforma inferior. Por quê? E tem um termo que é usado, gente, é aquele rapaz que fala das águas, ele é vendedor de água lá no Rio de Janeiro, esqueci o nome dele agora, mas ele fala o seguinte, que a intimidade, que a inveja, ela nasce na intimidade. Por quê? Porque essa pessoa que está aqui embaixo, ela vai ter inveja de você, e isso é inconsciente, ou às vezes até tá no subconsciente da pessoa, tá um pouco mais baixo, que ela nem enxerga que tem essa inveja de você. Por quê? Porque na cabeça dela não tem condição de você ter vivido na mesma situação que ela, no mesmo ambiente que ela, ter tido os mesmos pais, os mesmos professores, e você tá subindo de nível, e ela não tá subindo no mesmo nível que você. Então, na mente dessa pessoa invejosa, isso é inconcebível, e ela vai tentar de tudo, e na maioria das vezes é por meio de palavras, né, desmotivadoras, para poder te tirar aqui, ó, da plataforma superior e te puxar de volta para a plataforma inferior. Então tome muito cuidado, principalmente com aquelas pessoas com as quais você tem intimidade. Por quê? Primeiro, porque não tem nenhum filtro. Eu já expliquei no início da live, né? Essas pessoas que têm intimidade com você, algum tipo de autoridade sobre a sua vida, tudo o que elas falam entram diretamente no seu córtex aqui pré-frontal, que é o que faz esse julgamento, essa análise estratégica, esse planejamento. Ele é aberto para essas pessoas. Então entra aquela informação como se ela fosse uma verdade. E segundo, porque essa pessoa ela pode ter inveja de você e ela pode sim conseguir te puxar a energia, a vibração, a frequência de uma pessoa invejosa, ela é tão forte que às vezes é superior à sua vontade de vencer na vida e de passar para outra plataforma superior. Ricardo, bom dia. Então essa pessoa ela vai ter inveja de você por conta disso, porque ela tá pensando ali, ela não pode sair daqui. Ou então, tem outro pensamento também, porque ela fica muito claro, muito evidente, que ela também vai ter de se esforçar da mesma forma que você está se esforçando para poder ir para a plataforma superior. Olha que intrigante. Às vezes você está em movimento e você mexe com a inveja do outro porque fica muito claro na mente dele que para ele crescer, que para ele evoluir, para ele se desenvolver, ele também vai ter que se sacrificar ou vai ter que sacrificar algo na vida dele para poder fazer o que você está fazendo, para poder atingir o nível que você está atingindo. Então, quando você chega nesse nível de mentalidade, nesse mindset, você compreende, gente, que há pessoas que às vezes são familiares, são seus parentes, mas infelizmente, gente, eles não farão parte do seu futuro. E exatamente por conta disso, porque se você continuar convivendo com esse tipo de gente, com esse tipo de mentalidade, você vai acreditar que você... Aí entra a síndrome de Gabriela, né? Jesus cria, bom dia! Qual é a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, estou vivendo assim, e eu vou morrer assim. E não é, gente. O mundo ele é tão grande, tão imenso, o propósito que Deus tem para você, para poder impactar vidas, é assim, incomensurável, para você se adaptar à sua realidade atual. Deus tem coisas assim grandiosas para poder realizar na sua vida. Só que para Ele realizar, Ele precisa de uma atitude sua. Eu falo para os meus mentorandos o seguinte, tem uma coisa que nem Deus, nem o próprio Deus pode fazer por você. Qual é essa coisa, Mísia? É a sua parte. Então, aquilo que lhe cabe, a atitude que lhe cabe, a ação que lhe cabe, isso nem Deus pode fazer por você. Ele pode fazer, inclusive, o impossível se tornar possível. Mas a sua parte ele não pode fazer por você. Então, hoje, na manhã desse domingo, eu espero de coração, sabe? De coração, que você tenha saído dessa mentoria aqui, gratuita, com essa mentalidade. De que nem sempre as pessoas que estão no seu presente, elas farão parte do seu futuro. Por quê? Porque no seu futuro, você vai ter que subir de nível, você vai ter que ir para a plataforma superior, e nem sempre quem está na plataforma inferior vai conseguir te seguir e ir para o nível superior. Tem até, inclusive, uma psicanalista onde ela fala sobre isso, né? Que ela foi pescar com o avô dela, na verdade, pegar caranguejo. Aí essa psicanalista, ela fala que o avô mandou ela só observar uma determinada situação. E nessa situação, era ele pegando os caranguejos e colocando dentro de um balde minúsculo, gente, um balde bem pequenininho. E ele tacava os caranguejos ali dentro desse baldinho, né?
E os caranguejos tentavam subir, mas descia, tentavam subir, mas descia, até que chegava um momento que eles se acomodavam naquela situação e ficavam ali mesmo dentro do balde, já nem lutavam mais para poder sair daquele balde. Então ela começou a se perguntar, mas por que os caranguejos fazem isso? Aí esse avô dela pega e explica para ela, né, a questão da frequência, a questão da vibração, a questão da acomodação. Então tá todo mundo no mesmo nível, já que o balde está cheio, ninguém está lutando, ninguém está se esforçando, por que eu vou lutar para poder sair daqui desse balde? Então tenham essa consciência, que vocês mudem o mindset de vocês e que não permitam que situações que foram impostas por vocês, por autoridades, ou por alguém que você tem muito respeito, como pastores ou líderes eclesiásticos, líderes religiosos, seus professores lá da infância ou professores da faculdade, os autores de livros que vocês leem, por melhores que sejam, que vocês se questionem. Isso é a metacognição. É pensar sobre aquilo que você está pensando. É se questionar sobre os seus próprios pensamentos. Isso é um nível de inteligência, gente, que hoje está tão difícil de encontrar. Inclusive a neurociência comprova, foi feito um estudo aqui no Brasil, eu falo de Brasil, onde quase 70% de pessoas ainda são analfabetos. Como é que eles chamam? Funcionais. O que é um analfabeto funcional? A pessoa sabe ler, a pessoa sabe escrever, mas ela não sabe interpretar aquilo que está acontecendo, aquilo que ela está lendo, aquilo que ela está visualizando. Então isso é um nível de inteligência, de maturidade muito grande, que você só acessa se você de fato buscar ter esse conhecimento, primeiro esse conhecimento intelectual, né? Mas também buscar diretamente na fonte, que é a própria sabedoria, que é Deus. Então, quando você busca essa sabedoria em Deus, ou quando você busca, quando você busca também esse conhecimento através de livros, mentores, palestras, se conectar, né? O network, se conectar com pessoas que estão no nível que você quer, você alcança esse nível de inteligência e sai, sabe, desse analfabetismo funcional, que é ler alguma coisa e não conseguir compreender. As pessoas não conseguem nem mesmo ler as outras pessoas. Hoje, para mim, tá tão fácil isso, sabe, que eu fico impactada, impressionada, é quando as pessoas não sabem ler a reação das outras pessoas. Hoje a pessoa se conecta comigo, a depender da pessoa, e olha que são pessoas que eu nem tenho um convívio, mas a depender do que ela fala, na hora, meu cérebro, ele tá tão ligado, sabe, nessa questão de metacognição, que na hora que a pessoa fala uma coisa, eu falo assim, ela tá falando aquilo dali, mas não é o que tá dentro dela, sabe? Você identifica na hora, quando você tem essa mentalidade, essa sabedoria, essa inteligência emocional, você inclusive consegue detectar quem está falando a verdade, quem está falando a mentira, quem tenta te manipular de alguma forma. Então é por isso que eu falo de forma muito aberta, muito transparente, muito sincera aqui para vocês, para que vocês também alcancem esse nível de maturidade, esse nível de sabedoria, esse nível de inteligência, para que vocês também não sejam pessoas manipuladas, alienadas ou escravas mentalmente de outras pessoas, só porque ela tem um poder, porque ela é famosa, ou porque ela tem algum tipo de autoridade sobre você. Você não vai questionar por que ela está lhe impondo aquela crença, aquele limite, aquele paradigma. Não, você pode, você é um ser único. É por isso que nós somos chamados de indivíduos, porque cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua partícula, cada um tem o seu propósito aqui nessa terra. Então descubra o quanto antes qual é o seu propósito aqui na terra, principalmente buscando, como está lá escrito em Salmos 90, no versículo 12, buscando contar os seus dias para que você alcance sabedoria por conta da finitude do tempo que você tem aqui nessa terra. Nós temos um prazo de validade. E o quanto antes a gente descobre isso, mais valor a gente dá àquilo que realmente é relevante e mais fácil fica ligar o foda-se para aquilo que não tem significado algum no nosso propósito de vida aqui nessa terra. Tá bom? Eu chamo de intuição, eu precisava ouvir isso. Que bom, acredito plenamente, que bom ouvir isso de vocês, gente. Então faz total sentido. E para mim, se faz sentido, é porque faz sentido. Então agradeço assim, imensamente por vocês terem me doado a moeda mais valiosa, que é a atenção, o tempo de vocês aqui nesse domingão. E eu espero
sinceramente, vocês levem isso para a vida de vocês, sabe? São sementes que eu venho plantando aqui nessas lives e que eu quero que elas sejam germinadas a ponto de se transformarem em árvores e essas árvores darem bons frutos para poder alimentar outras pessoas. E como está escrito, é pelos nossos frutos que nós seremos reconhecidos. Então, que vocês tenham bons frutos, deem bons frutos para poder alimentar, inclusive, aquelas pessoas que duvidaram de vocês. Edirene, bom dia, tá bom? Um excelente domingão, façam, porque quem faz o dia é você, então não depende de outra pessoa, façam um excepcional dia 5 de abril, lembrando que hoje a gente comemora o renascimento, a ressurreição de Cristo. Então que isso seja também na sua vida, que seja um marco, de acordo com o calendário hebraico, né? O mês de abril é considerado Nissan, e Nissan é como se fosse o início do ano espiritual para as pessoas. Então que esse também seja um novo ano, que você aproveite a ressurreição de Cristo, essa data que a gente comemora a ressurreição de Cristo, para poder também iniciar um novo ano espiritual na sua vida, porque é do Espírito que vai, o Espírito guia a tua alma e a tua alma vai guiar o seu físico, tá bom? Obrigada mais uma vez por compartilhar tanta sabedoria. Eu que agradeço, Taizinha. Fique com Deus. Você também, Ricardão. Até mais. Obrigada. Deus te abençoe. Amém. Vocês também. Que Deus abençoe cada um de vocês. Na verdade, todos nós já somos abençoados, né? A gente tem que agradecer pelas bênçãos de Deus. Então, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima live da Boa Sorte. Um beijão enorme. Até mais.